Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos casos mais famosos da história da psicanálise. Mas calma, não vai ser como ler um artigo acadêmico, não. A ideia aqui é encarar essa história como uma investigação, sabe? Uma verdadeira história de detetive tentando desvendar os mistérios da mente de uma criança. Pois é, essa é a pergunta que não quer calar. O grande enigma no coração do caso que o próprio Freud apelidou de o homem dos lobos. Como é que um menino pode mudar de forma tão radical, quase que da noite para o dia, e deixar a família inteira sem entender absolutamente nada? Então, vamos montar o cenário. O paciente que procurou Freud era um jovem e ele estava totalmente incapacitado por uma doença que tinha surgido recentemente. Só que o X da questão, o pulo do gato, não estava ali no presente. A chave para entender todo aquele sofrimento estava numa neurose que tinha começado e terminado 15 anos antes. E isso, olha, era um desafio e tanto. Pensa bem, Freud não estava analisando um problema que estava acontecendo ali na hora. Ele estava investigando a memória de um problema. No fundo, era como se ele estivesse caçando o fantasma de uma doença que tinha aparecido quando o paciente tinha entre 4 e 10 anos de idade. A família se lembrava dessa mudança com uma clareza que chegava a ser assustadora. Foi uma virada de chave tão profunda, tão intensa, que praticamente reescreveu a infância do menino e, de certa forma, preparou o terreno para todo o sofrimento psicológico que ainda estava por vir. É impressionante, né? A gente vê aqui a inversão completa da personalidade do garoto. De uma criança que era tão calma, que chegavam a dizer que deveria ter sido a menina, ele se transformou, nas palavras dele mesmo, num selvagem. E junto com essa mudança de humor, começaram a aparecer umas pistas, digamos, bem esquisitas. Uma fobia de lobos que era tão forte que a irmã dele usava isso para atormentá-lo. Uma relação de amor e ódio com insetos. Uma hora ele os torturava, na outra ele sentia pânico deles. E ainda por cima, uma religiosidade obsessiva que era invadida por pensamentos terríveis, sacrílegos. Para Freud, nada disso era aleatório. Eram peças de um quebra-cabeça que apontavam para uma única coisa, um evento traumático, uma cena esquecida que, se fosse encontrada, poderia explicar tudo. Só que para montar esse quebra-cabeça, Freud tinha um obstáculo gigantesco pela frente, o próprio paciente. Por trás de uma aparência de quem estava colaborando existia um muro de resistência teimosa, quase impenetrável. Essa frase do Freud resume perfeitamente o problema. O paciente tinha o que Freud chamou de indiferença dócil. Sabe como é? Ele concordava com tudo, era super educado, mas nada tocava ele de verdade. Era como se a inteligência dele estivesse desconectada das emoções. E essa foi uma defesa tão poderosa que simplesmente paralisou a análise por anos a fio. Então, só para a gente entender o tamanho do problema, os desafios eram enormes. Primeiro, era preciso escavar um passado muito distante. Segundo, tinha que derrubar essa resistência passiva, que na verdade é bem mais forte que uma oposição direta. E terceiro, era preciso navegar nesse labirinto que é a memória infantil, que, a gente sabe, nunca é um registro fiel, mas sim uma história que vai sendo reescrita com o tempo. E aí a gente chega no ponto de virada, momento em que anos e anos de frustração levaram Freud a uma jogada terapêutica assim, dramática e totalmente fora da caixinha. Foi uma tática, no mínimo, surpreendente. Justo Freud, que sempre dizia que a análise devia ser atemporal, como o próprio inconsciente, fez o impensável. Ele colocou a pressão do tempo na jogada. Deu um ultimato para o paciente. Basicamente disse, olha, o tratamento vai acabar em tal data, com ou sem resultado. E aí fica a pergunta, né? O que acontece quando um processo que parecia não ter fim, de repente ganha uma data de validade? E não é que a aposta do Freud deu certo? A pressão do prazo finalmente quebrou aquela barreira. E o que veio à tona foi a peça central do quebra-cabeça, a memória reprimida do que Freud chamou de cena primária. O paciente se lembrou de ter visto, com apenas 1 ano e meio de idade, os pais tendo uma relação sexual. Aquela imagem, completamente incompreensível para uma criança tão pequena, foi a origem de todo o terror e confusão que, anos depois, se transformaram na fobia de lobos e em todos os outros sintomas. Ok, a gente entendeu a história, mas e daí? Por que esse caso tão longo, tão difícil, se tornou uma pedra fundamental, um marco tão importante para a psicanálise? O legado dele é imenso. Primeiro, o caso mostrou na prática o poder das forças da infância, que ficaram ali cristalizadas naquela cena primária. Também provou que não adianta buscar soluções superficiais. Era preciso cavar fundo, até a raiz do trauma.
reforçou a ideia de um inconsciente atemporal, onde uma memória de 1 ano e meio pode continuar assombrando um homem adulto. E por ser tão complexo, o caso virou uma espécie de campo de batalha teórico, debatido por gerações de psicanalistas, de Freud até Lacan. E tudo isso nos leva a uma questão final, que ecoa por toda essa história. Se uma única cena vista por um instante, lá no comecinho da vida, pode definir o curso de uma existência inteira, será que a infância realmente termina algum dia? Fica aí uma reflexão sobre como o passado, de uma forma ou de outra, está sempre presente.